Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Kiara. Quando me casei com Júnior, acreditei que estava entrando em um conto de fadas. Ele era o homem dos meus sonhos, atencioso, divertido e cheio de promessas. Eu me lembro do brilho em seus olhos quando ele me olhou no altar e disse que me amava mais do que qualquer coisa no mundo. Naquele momento, acreditei nele, e acreditei em nós dois. Eu pensei que havíamos construído algo que ninguém poderia destruir. Mas, aos poucos, o amor deu lugar à indiferença, e o homem por quem me apaixonei foi se transformando em alguém que eu mal reconhecia. Os primeiros meses foram doces. Júnior fazia questão de me cercar de carinho e mimos. Ele era o tipo de marido que segurava minha mão em público e me chamava de meu amor na frente de todo mundo. Mas logo, como uma tempestade que se aproxima lentamente, pequenas mudanças começaram a acontecer. No começo, eram coisas sutis. Ele deixava de me perguntar como foi meu dia ou se preocupava menos com o que eu sentia. Achei que era o desgaste natural do casamento, e eu me esforçava para agradá-lo, cozinhando suas comidas favoritas e mantendo a casa impecável. Eu queria ser a esposa perfeita. Mas o que recebi em troca foi silêncio. Com o tempo, o que era silêncio virou frieza. Júnior passou a me olhar como se eu fosse apenas uma sombra que se movia pela casa. Meu corpo estava ali, mas era como se ele não me visse mais. As conversas eram raras, e quando aconteciam, eram secas, pontuadas por comentários sobre o estado da casa ou o jantar que ele achava sem graça. Eu tentava me consolar dizendo que ele estava apenas estressado com o trabalho, mas lá no fundo, eu sabia que havia algo mais. O carinho desapareceu, como a luz de uma vela que se apaga aos poucos, até que só restou a escuridão. Um dia, enquanto arrumava a cozinha após o jantar, ouvi Júnior falando ao telefone no quarto. A porta estava entreaberta, e sua voz carregava um tom que eu não reconhecia mais. Ele falava com alguém, uma voz doce e baixa que se tornou quase inaudível. Fiquei ali, estática, segurando um prato que pingava água nos meus pés. Não consegui ouvir tudo, mas a frieza na voz dele era como uma faca. Eu não sabia com quem ele estava falando, mas naquele momento entendi, ele não era mais meu. Quando tentei conversar sobre isso, ele apenas balançou a cabeça. Você está imaginando coisas, disse ele, sem desviar os olhos do jornal que lia. Ele sempre fazia isso, me fazia sentir que eu estava exagerando, que minhas emoções não tinham importância. Deveria estar mais preocupada com a casa. Ele continuou, como se aquilo fosse tudo que eu deveria ser, uma dona de casa. E foi assim que, gradualmente, me vi transformada em algo que eu nunca imaginei ser, uma empregada na própria casa. Cozinhava, limpava e fazia tudo para agradá-lo, mas nada parecia ser o suficiente. Não havia mais amor em seus gestos, apenas indiferença. Aos poucos, fui me apagando. Meu reflexo no espelho era de uma mulher que eu não reconhecia mais. Minha pele parecia mais pálida, meus olhos, antes brilhantes de expectativa pelo futuro, agora eram nublados de cansaço e tristeza. Havia dias em que eu passava horas sozinha, vagando pela casa como um fantasma, sem ter para quem falar, sem ter com quem compartilhar minhas angústias. Júnior saía cedo para o trabalho e voltava tarde. Quando voltava, eu o esperava com o jantar pronto, e ele comia em silêncio, como se eu não estivesse ali. Eu me tornei invisível para ele. Tentei várias vezes romper o silêncio, buscar nele alguma fagulha do homem que um dia me amou. Sugeri fazermos coisas juntos, tentarmos novos hobbies, sairmos mais. Ele sempre recusava, com desculpas de que estava cansado ou com muito trabalho. Eu sabia que aquilo era uma mentira, mas o que mais eu podia fazer? Eu estava presa. Não tinha para onde ir. Meus pais haviam falecido anos antes, e o pouco dinheiro que eles me deixaram foi se esgotando rapidamente nos primeiros meses de casamento. Júnior insistia que eu não precisava trabalhar, que meu lugar era em casa, e que ele cuidaria de tudo. A princípio, aquilo soava como uma demonstração de amor, mas logo percebi que era uma forma de me controlar. Eu não tinha dinheiro, não tinha família e não tinha amigos para quem recorrer. Ele tinha isolado todos ao meu redor,
pouco a pouco, até que o mundo se reduziu às paredes da nossa casa. E eu fiquei pequena dentro desse mundo, sem voz, sem vontade, apenas uma sombra. Comecei a me perguntar como as coisas tinham chegado a esse ponto. Quando foi que deixei de ser eu mesma? Cada dia que passava, eu sentia meu espírito se apagando um pouco mais. O peso de cada dia parecia dobrar sobre meus ombros, e o futuro que eu tinha imaginado para nós dois, um futuro com filhos, viagens e risadas, se desintegrava diante dos meus olhos. Mas, apesar de toda essa dor, algo em mim ainda resistia. Uma pequena parte de mim, profundamente enterrada, ainda ansiava por liberdade. Talvez fosse a minha última esperança. Eu só não sabia como, ou quando, mas sabia que, de alguma forma, eu precisava escapar. Eu não poderia viver assim para sempre. Eu sabia que algo tinha que mudar. O problema era que eu não sabia por onde começar. Era uma terça-feira comum. Eu tinha acabado de terminar de arrumar a casa quando ouvi a campainha tocar. Meu corpo, já acostumado ao tédio da rotina, reagiu com um leve sobressalto. Ninguém aparecia sem avisar, e eu não esperava visitas. Caminhei até a porta com a mesma falta de expectativa que sentia em relação a tudo nos últimos meses. Quando abri, um homem de terno estava parado ali, segurando uma pasta de couro, os olhos sérios e cheios de uma formalidade que me desconcertou de imediato. "Senhora Chiara?" perguntou ele, a voz baixa e educada. Assenti com a cabeça, sentindo um frio súbito percorrer minha espinha. Ele parecia alguém que trazia notícias importantes, e eu não sabia se estava preparada para o que quer que fosse. De onde ele viera? Quem o mandou? Meus pensamentos estavam confusos, e, por um instante, pensei que talvez ele estivesse ali por engano. "Meu nome é Augusto, sou advogado", ele continuou, me mostrando um cartão que mal consegui ler. "Represento o espólio de seu avô, Joaquim Ferreira." O nome caiu sobre mim como uma avalanche. Meu avô? Joaquim? Fazia anos que eu não ouvia falar dele. Na verdade, a última vez que ouvi algo sobre minha família paterna foi quando eu ainda era adolescente. Eles nunca foram próximos, nunca me procuraram depois da morte dos meus pais. Para mim, eram apenas memórias nebulosas de um passado distante, quase irrelevante. Meu avô havia morrido? E por que isso deveria me afetar agora? "Posso entrar?" ele perguntou, com um olhar quase piedoso, como se soubesse exatamente o que estava por vir. Eu abri a porta, ainda em choque, sem saber o que fazer ou como reagir. Nós nos sentamos na sala, em frente a uma mesa de centro que parecia muito mais imponente do que realmente era. Meus dedos começaram a brincar nervosamente com a aliança em meu dedo enquanto ele abria sua pasta e começava a retirar documentos. A sala estava silenciosa, exceto pelo som abafado de seus papéis sendo organizados. "Receio que esta seja uma surpresa para a senhora", ele disse, cuidadosamente, como quem anda sobre ovos. "Seu avô faleceu recentemente, e, para nossa surpresa, ele deixou toda a sua fortuna para você." Eu pisquei, tentando entender as palavras que saíam de sua boca. O que ele estava dizendo? Fortuna? Eu? Senti uma onda de descrença percorrer meu corpo. "Desculpe, mas eu não entendo", minha voz saiu fraca, quase como se pertencesse a outra pessoa. Eu mal conhecia meu avô. Não tínhamos contato há anos. O advogado assentiu, como se esperasse essa reação. "Sei que pode parecer estranho, mas os desejos dele eram claros. Não há outros herdeiros diretos, e ele especificou que você deveria receber tudo. Estamos falando de uma quantia considerável, senhora Chiara. 5 milhões de reais, para ser exato. 5 milhões. O número ecoou em minha mente, sem encontrar um lugar para se alojar. Meu corpo inteiro parecia congelado, incapaz de processar o que isso significava. 5 milhões. O que eu faria com tanto dinheiro? Por que ele havia deixado isso para mim? E, principalmente, como eu poderia esconder algo assim de Júnior? Eu não consegui falar por alguns instantes.
Olhei para as minhas mãos, as unhas que eu mesma pintara na noite anterior, numa tentativa desesperada de encontrar algo bonito em mim. 5 milhões. Por um segundo, uma faísca de esperança surgiu. Seria essa a resposta para tudo? Poderia esse dinheiro ser a chave para minha liberdade? Eu comecei, mas minha voz falhou. Limpei a garganta e tentei de novo. O que eu preciso fazer? O advogado sorriu, um sorriso leve e profissional, antes de me entregar uma pilha de papéis. Basta assinar esses documentos. O dinheiro será transferido para uma conta em seu nome, e ficará à sua disposição. Há também uma propriedade no interior, mas você não precisa se preocupar com isso agora. É apenas um pequeno detalhe. Aquele pequeno detalhe não importava para mim. O que importava era o dinheiro, o poder que ele me oferecia de mudar minha vida. Olhei para os papéis à minha frente, e uma onda de adrenalina correu por mim. Minha mente já estava calculando os próximos passos. Júnior não poderia descobrir, isso era certo. Se ele soubesse, tentaria controlar cada centavo, usaria minha herança como mais uma forma de me manter presa. Não. Isso era só meu. Assinei os papéis com uma mão trêmula, cada assinatura carregada de uma mistura de ansiedade e alívio. Quando terminei, o advogado recolheu os documentos e me entregou uma pasta com as instruções detalhadas sobre a transferência. Eu não conseguia parar de pensar, esse dinheiro era a chave. A chave para sair daquela casa, para me libertar de Júnior, para começar uma nova vida. Após a saída do advogado, fiquei parada na sala, olhando para o vazio. Minha mente girava em 1000 direções. Eu precisava ser inteligente, discreta. Júnior não poderia suspeitar de nada. Comecei a planejar. Eu compraria uma casa, longe daqui, longe dele. Faria isso sem que ele percebesse, aos poucos, construindo minha nova vida em segredo. Poderia finalmente trabalhar, fazer algo que eu gostasse, viver sem medo. Naquela noite, enquanto Júnior voltava para casa e eu servia o jantar, o plano já estava se formando na minha mente. Ele falava algo sobre seu dia no trabalho, mas eu mal ouvia. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo diferente, esperança. O dia que eu planejava havia finalmente chegado. Acordei cedo, como sempre, mas desta vez havia uma energia diferente no ar, uma tensão que fazia cada movimento meu parecer carregado de significado. Eu me olhei no espelho por mais tempo do que costumava, ajustando o cabelo, escolhendo o batom perfeito. Algo em mim pedia para que eu me sentisse linda, plena, como se aquele dia fosse um recomeço, porque, de certa forma, era exatamente isso. Hoje, eu não era apenas a esposa submissa que Júnior conhecia. Hoje, eu era uma mulher com um plano. Hoje, eu era uma mulher livre. Passei o dia cuidando das minhas últimas providências. Liguei para meu advogado pela manhã para confirmar que os papéis estavam prontos. O divórcio seria direto, sem complicações, como eu havia desejado. Ele me garantiu que tudo estava em ordem, que não haveria resistência legal. Eu sabia que o verdadeiro embate não seria nos tribunais, mas aqui, dentro das paredes desta casa, onde Júnior se sentia dono de tudo, inclusive de mim. À tarde, fui até a casa nova, a que eu comprei em segredo com parte da herança. Era linda, espaçosa, cheia de luz. Um verdadeiro oposto desta onde vivi nos últimos anos, que sempre parecia escura e sufocante, mesmo nos dias mais ensolarados. Deixei algumas caixas lá, minhas roupas, pequenos objetos que eu queria levar comigo. Toquei as paredes da minha nova casa, sentindo o toque suave da liberdade se aproximando. Em breve, eu estaria ali de verdade, sem Júnior, sem sua sombra sobre mim. Quando voltei para casa, o relógio já marcava o fim da tarde. A hora estava chegando. Eu sabia que Júnior chegaria em breve, cansado do trabalho, esperando o jantar pronto e minha submissão habitual. Mas hoje ele não encontraria nenhuma dessas coisas. Hoje, ele encontraria a mulher que ele nunca imaginou que veria novamente. Vesti meu melhor vestido, um que eu não usava há anos, porque Júnior dizia que era elegante demais para o dia a dia.
Ele sempre foi bom em controlar até mesmo os detalhes mais insignificantes da minha vida, como o que eu vestia ou como eu me apresentava ao mundo. Mas hoje, ele não controlava nada. Hoje, tudo era meu. Quando ouvi o carro de Júnior estacionar na garagem, meu coração deu um salto. Por um momento, senti o peso de todos esses anos sobre meus ombros, a ansiedade, o medo que ele plantara em mim. Mas, antes que essas emoções me dominassem, eu respirei fundo. Eu tinha o controle agora. Era eu quem ditava as regras. A porta da frente se abriu com um estalo familiar, e logo ouvi entrando, tirando os sapatos com a mesma indiferença de sempre. Kiara, estou faminto. Ele disse, antes de me ver, sua voz carregada com a habitual autoridade que ele sempre demonstrava. Caminhei para a sala, e quando ele me viu, seus olhos se estreitaram. Eu estava diferente. Ele sabia disso. Não era só o vestido, ou o cabelo perfeitamente arrumado. Era a minha postura, a minha expressão, como se algo em mim tivesse mudado de forma irreversível. O que está acontecendo? Ele perguntou, a confusão começando a se transformar em irritação. Por que está assim? Segurei os papéis do divórcio em uma mão e caminhei até ele, entregando-os com a mesma calma que eu mal conseguia acreditar que estava sentindo. Por dentro, minha pulsação estava acelerada, mas por fora, eu era o retrato da tranquilidade. São os papéis do divórcio, Júnior, disse, com uma firmeza que eu nunca havia usado antes. Quero que assine. Nossa vida juntos acabou. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Ele olhou para os papéis, depois para mim, como se estivesse tentando processar o que estava acontecendo. Era como se a ideia de perder o controle, de não ser mais o centro do meu mundo, fosse algo que sua mente simplesmente não conseguia entender. Divórcio? Ele riu, mas era um riso forçado, incrédulo. Você está brincando comigo, não é? Kiara, você não tem nem onde cair morta. Como vai sobreviver? Vai viver debaixo da ponte? O deboche em sua voz era o mesmo que ele sempre usava quando queria me diminuir, me fazer sentir que eu era dependente dele. Mas dessa vez, ele não sabia de tudo. E foi exatamente isso que me deu forças para continuar. Eu já tenho onde morar, respondi, mantendo meus olhos fixos nos dele. Comprei uma casa. Com o dinheiro que herdei do meu avô. 5 milhões de reais, para ser exata. Seu riso morreu no instante em que as palavras saíram da minha boca. A expressão em seu rosto mudou de arrogância para choque. Ele não esperava aquilo. Não esperava que eu, a esposa submissa, a mulher que ele sempre controlou, pudesse ter algo que o colocasse em desvantagem. O quê? Ele quase gaguejou, os papéis do divórcio ainda em suas mãos, como se não soubesse o que fazer com eles. 5 milhões. Eu assenti, sem desviar o olhar. A sensação de poder sobre ele, algo que eu nunca havia sentido antes, era quase inebriante. Pela primeira vez, ele estava na defensiva. Pela primeira vez, ele sabia que eu não era mais dependente dele. Ele havia perdido o controle, e estava aterrorizado com isso. Não preciso mais de você, Júnior. Eu não sou mais sua prisioneira, eu disse, sentindo cada palavra com uma força que crescia dentro de mim. Agora você vai assinar esses papéis, e nós dois vamos seguir em frente. Houve um momento de silêncio absoluto, onde eu pude ver os pensamentos passando pela mente de Júnior, sua confusão se transformando em desespero. Ele se aproximou de mim, segurando meu braço com força, mas eu não recuei. Não mais. Kiara, ele tentou falar, mas sua voz estava cheia de súplica agora, não de raiva. Podemos consertar isso. Eu posso mudar. Por favor, eu cometi erros, mas eu vou melhorar. Não me deixe. Mas eu sabia que suas palavras eram vazias. Eu sabia que ele só estava desesperado para manter o controle, para não perder a posição que ele acreditava ser sua por direito. E eu sabia que, se eu cedesse, tudo voltaria a ser como antes. Eu não estava mais disposta a viver essa vida. Já é tarde demais, Júnior. Eu disse, sentindo uma calma avassaladora.
já tomei minha decisão. É hora de eu viver por mim. A mão dele afrouxou no meu braço, e eu me afastei. Os papéis do divórcio ainda estavam na mesa. Ele os encarava, perdido, enquanto eu caminhava em direção à porta. A sensação de alívio, de liberdade, era indescritível. Eu estava finalmente livre, e ele sabia disso. Antes de sair, virei-me uma última vez. Assine os papéis, Júnior. E boa sorte. Fechei a porta atrás de mim, e com ela, deixei para trás anos de dor, humilhação e silêncio. A sensação de atravessar aquele portal foi como uma explosão interna, algo que desatou os nós que me mantiveram presa durante tanto tempo. Caminhei até o carro, minhas mãos ainda tremendo levemente, mas dessa vez, não era de medo. Era a adrenalina de um novo começo, uma vida que, até poucas semanas atrás, eu não poderia sequer imaginar. Ao ligar o carro, olhei pelo retrovisor. A casa que um dia foi minha prisão agora parecia distante, uma lembrança desbotada do que eu havia sido. Júnior, eu sabia, estava lá dentro, talvez ainda atordoado, talvez ainda tentando processar o fato de que ele, finalmente, havia perdido. Dirigi até minha nova casa. Aquela casa não era apenas um lar, era um símbolo da minha vitória. Eu havia comprado cada tijolo, cada janela, com o dinheiro que simbolizava mais do que riqueza, simbolizava liberdade. Quando estacionei na garagem, a luz suave do fim de tarde banhava as paredes claras, como se a própria casa estivesse me recebendo, me abraçando com a promessa de um futuro brilhante. Eu respirei fundo antes de sair do carro, absorvendo cada segundo daquele momento. Pela primeira vez em anos, eu estava sozinha, mas não solitária. Estava em paz. Ao entrar, as caixas que eu havia deixado ali mais cedo estavam empilhadas, esperando para serem desfeitas. Era uma bagunça boa, uma bagunça que representava um novo começo, cheio de potencial. Toquei as paredes, como se quisesse sentir a realidade da minha liberdade se firmar em cada centímetro daquele espaço. Não havia mais sombras sobre mim, não havia mais uma figura opressora à minha volta. Era só eu e aquele ambiente cheio de promessas. As semanas que se seguiram foram de uma calmaria que eu mal sabia que existia. Acordava todos os dias sem medo do que viria pela frente, sem a sensação sufocante de estar sempre pisando em ovos. Passei a frequentar cafés da cidade, algo que Júnior nunca me deixava fazer, alegando que mulher direita não ficava passeando sozinha. Fiz novas amizades, conheci outras mulheres que, como eu, tinham suas próprias histórias de superação, e cada uma delas parecia me inspirar ainda mais a recomeçar. Pela primeira vez, eu estava experimentando a vida. Era como redescobrir as cores, os sabores, os sons. Cada coisa simples parecia cheia de significado. Com parte do dinheiro da herança, decidi investir em mim. Sempre gostei de flores, então abri uma pequena floricultura na cidade, um lugar que me trazia alegria. Todos os dias, eu me cercava de cores, de aromas e de vida. Plantava, arrumava buquês, conversava com os clientes, era algo meu, algo que eu construí, e que ninguém poderia me tirar. A loja se tornou uma extensão da minha alma, um espaço de renovação, de criação. Era ali que eu florescia, junto com cada flor que tocava. Quanto a Júnior, ele assinou os papéis. Não havia muito o que ele pudesse fazer. Talvez tenha sido o choque, talvez o orgulho ferido, mas depois daquela última conversa, ele simplesmente aceitou o divórcio sem contestação. Imagino que tenha sido doloroso para ele, mas a verdade é que eu não me importava mais. Soube, por conhecidos, que ele continuava na mesma casa, sozinho, afundado em sua rotina de sempre. Não sei se ele algum dia refletiu sobre o que perdeu, sobre o que eu significava para ele. Talvez ainda tente racionalizar o que aconteceu, culpando o destino ou a herança que me deu o poder de escapar. Mas não importa mais. Ele é apenas uma sombra em um capítulo que fechei. Certa tarde, enquanto eu ajeitava as flores na vitrine da loja, vi algo que me surpreendeu. Um cliente entrou, alguém que eu não esperava ver novamente. Era Augusto, o advogado que me entregou a notícia da herança. Ele sorriu, cordial, e me cumprimentou. Chiara, como está? Sua voz soava amigável,
bem diferente da formalidade com que havia falado da primeira vez. Estou ótima, Augusto. Muito melhor agora, devo dizer, respondi, com um sorriso que não conseguia esconder. Ele olhou ao redor da loja, e algo em seu olhar me dizia que ele estava orgulhoso de mim. Não só como advogada que me ajudou a recomeçar, mas como alguém que testemunhou minha transformação. A loja está incrível. Ele sorriu, sincero. Fico feliz que as coisas tenham dado certo. Eu agradeci, e por alguns minutos conversamos sobre trivialidades, como a vida estava seguindo. Antes de sair, ele mencionou algo que me fez refletir. Seu avô ficaria orgulhoso de você. Acho que, no fundo, ele sabia que esse dinheiro iria fazer a diferença na sua vida, mesmo sem ter estado presente. Suas palavras me tocaram mais do que eu esperava. Eu nunca conheci bem meu avô, nunca soube de suas intenções, mas de algum modo, aquela herança mudou tudo. Talvez ele tenha visto em mim algo que eu mesma não conseguia enxergar. Talvez ele tenha entendido que eu precisava de uma chance. E eu agarrei essa chance com todas as forças. Depois que Augusto saiu, sentei-me no balcão da loja e olhei para tudo ao meu redor. O aroma das flores preenchia o ar, e o sol entrava pelas janelas, iluminando cada canto. A sensação de plenitude era quase esmagadora. Eu havia passado anos sendo uma sombra de mim mesma, vivendo uma vida que não era minha. E agora, tudo aquilo estava atrás de mim. Pensei em tudo que deixei para trás, em Júnior, na casa onde passei tanto tempo presa. Ele estava onde sempre esteve, e agora eu entendia que ele nunca mudaria. Talvez o tempo o fizesse refletir, talvez não. Mas isso já não me importava. Eu não vivia mais sob a sombra dele. Minha vida era minha, e eu nunca mais abriria mão disso. Quando saí da loja naquele dia, o céu estava tingido de cores vivas, laranjas, rosas e azuis. A brisa suave tocava meu rosto, e, pela primeira vez em muito tempo, eu estava completamente presente. Sem arrependimentos, sem medos. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas pela primeira vez eu tinha certeza de uma coisa: eu estava pronta para ele. E assim, caminhei pela rua de volta para minha casa, minha nova vida, sabendo que nunca mais olharia para trás. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!